Olá, olá, boa noite, especialmente para quem vai ver a live gravada. Hoje o tema vai ser muito especial e com uma convidada muito especial, que é a Ana Souza. É uma colega do Brasil, analista corporal, comportamental e também coach. Está a fazer agora também psicologia. E ela é minha convidada para falar então deste tema, da mulher guerreira à mulher. Como é que é este processo para conseguir viver uma vida mais leve num papel que muitas vezes está aqui alterado. E a Ana já entrou, podes pedir aqui para partilhar aqui o ecrã comigo. Bem-vindos, quem for entrando podem colocar as vossas questões para a Ana. Olá, boa noite, Suzete, bem-vinda. Ana, podes clicar aqui no maisinho da câmara. Isso mesmo. Que já vamos estar juntas. Olá! Ana, boa tarde, não é? Boa tarde, boa noite. Ainda é tarde. Opa, tá cortando aqui. Pois é, eu acho que é da tua internet. Deixa eu mudar aqui. Ok. E agora, melhorou? Sim, melhorou. Bem-vinda, bem-vinda, Ana. Obrigada! Muito obrigada por aceitares o meu convite. Com E certeza, né? É um tema muito bom que realmente precisa ser explorado. Um pouquinho mais, né? sim, e nada como ter alguém que passou pelo processo para falar na primeira pessoa, com toda a experiência, com toda a autoridade também, não é? Porque é preciso sentir na pele que não é fácil. Não é fácil nem Muito. estar de um lado, nem estar do outro, não é? Sim, sim. E é isso que nós vamos querer saber da Ana. Quem é que era a Ana antes, antes de tudo isto? Você colocou o tema aqui ou não? Eu não sei como é que se coloca a Ana, essa parte ainda não sei. Ah, esse seria antes de você entrar. Tem uns três pontinhos, três lateral para você colocar. Eu não sei se você consegue nos três pontinhos colocar o tema. Mas se Não, não conseguir, é, é o de não me- menos. olha, não me aparece aqui os três pontinhos. Embaixo, na parte de baixo Ah, da live. Veja aí se você consegue. Se não conseguir, não tem problema. Né? não Qualquer somos. coisa, volta lá, olha o flyer e aí vocês vão saber, né? É isso. Boa Quem está tarde. interessado vai estar aqui, certamente. Olá, Sim. Amândio, boa tarde, bem-vindo. Que bom te ter por aqui, Amândio, obrigada. Que honra também. Ana, então, eu já fui apresentando você, mas agora quero que você também se apresente. Boa tarde, Francisco. Deve ser um seguidor teu que está cá. Sim, com certeza. Boa, muito bem. Tem algumas Que bom. pessoas, né? Boa tarde, né? Também para a audiência de Portugal. São 10 horas da noite, tá? Minha gente, assim, um fuso horário bem interessante para fazer live. Nova. E obrigada pelo convite também para poder participar, né? E contribuir com sua audiência. Né? O tema da nossa live é de mulher guerreira. Muitas mulheres com certeza vão se identificar com esse tema. E aí, Francisco, aproveita e chama a mulher aí para assistir também essa live. A mulher, né? Esqueci até de colocar aqui um meu chalezinho para ficar mais charmosa. Uma Penélope charmosa.
Para poder trazer um pouco dessa, né, suavidade feminina, né? Afinal de contas, não é só ser mulher, ser só dona de casa, mãe, trabalhar. Tem que ter o lado realmente feminino, né? Então, aí, ó, Francisco já está dizendo que a mulher é muito guerreira. Então, salve, Isabela. Opa, deu uma cortada aqui, minha gente. Fui eu ou foi ela? Me avisem aí. Foi, Deu eu uma... ando bem errado. Está qualquer coisa aqui no meio do oceano a impedir. Vamos negociar aí com a internet, por favor, por gentileza. Aí chegou mais um aqui, ó. Ui, tanto como eu me identifico. Uma Suzete, Suzete. Sim, Então, também dou vou muito. falar um pouco, né, sobre minha experiência como mulher guerreira, né? Eu me chamo Ana Paula, tenho 40 anos, né? Fiz agora 40 anos, estou na minha melhor fase de vida, começando os cabelos brancos agora, tá, minha gente? Então, ainda não é pintado. Tem gente que diz, ah, você tá pintando o cabelo. Não, ainda não é pintado. Hoje trabalho, né, como coach, analista corporal, comportamental, PNL, enfim, um monte de coisas aí que na jornada vocês vão conhecendo um pouco quem é que está falando aqui. Além disso, sou mãe, né, de duas filhas, duas moças, uma de 15 e uma de 11, e sou casada, né, há 18 anos, eu e meu esposo, nós convivemos, né, nosso relacionamento já está de maior, então ele já pode sair sozinho. E um pouco da minha história, né, com esse tema de mulher guerreira, né? Toda mulher guerreira, ela tem uma mãe, ela teve uma mãe guerreira. Então, ela teve realmente uma história que fez com que ela fosse realmente se tornasse muito forte. E a minha história começa com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte e para completar criou três filhas, né? Somos três irmãs. Tenho uma irmã mais velha, eu sou a do meio e tenho uma mais nova. E ela criou três mulheres para ser guerreira. Então, para ser a Mulher Maravilha, que daria conta de tudo, do universo, e não ia precisar de ninguém. Então, desde que eu me entendo, assim, 6 anos, 7 anos, por gente, como diz a história, né, minhas lembranças, é de que sempre minha mãe se virou de todas as maneiras para gerenciar a casa, para gerenciar conflitos com meu pai, para gerenciar a vida financeira, para trazer mais dinheiro para casa. E eu sou filha de pais, né, praticamente, né, semi-analfabetos nesse mundo de hoje. Eles são praticamente analfabetos, estudaram até a 4ª série, mas de uma força tão grande que minha mãe sempre dizia assim: estude para você não depender de ninguém. Então essa crença já foi colocada na minha cabecinha. E se eu dependesse de alguém no futuro, eu estaria assim, ferrada. Então já começa daí. Então imagina você com 6, 7 anos já ouvir da sua mãe: estude. Estude para você ter algo na vida, para você ter alguma coisa na vida e para você não depender do seu marido no futuro. E aí minha mãe não tinha um casamento que eu me inspirasse para ter o meu. Então já começa daí um pouco, né, essa questão da mulher guerreira. Onde minha mãe tinha que resolver tudo, né? Porém, o meu pai era uma pessoa que simplesmente esperava que ela resolvesse tudo. Na hora que tinha que tomar alguma decisão e ele queria sair fora, tirar o corpinho fora, ele olhava e dizia assim: fale com a sua mãe, que ela resolve. Então, era o único momento onde minha mãe, ela tinha autoridade. Só que não era uma autoridade, né? Era assim: se der errado, a culpa é sua. Então, era sempre nessa questão de: se der errado, você vai ser punida. Tipo, eu vou criticar você. Então, eu cresci minha vida toda ouvindo isso. E aí, imagina um pai altamente machista, onde tinha 3 filhas para completar, porque nada acontece por acaso. Ele ainda teve 3 filhas. E aí, ele com todo o seu machismo, ele dizia assim: mulher tem que ser dona de casa. Mulher tem que ser professora. E aí ele queria que nós 3, né, as filhas, fôssemos professoras. E aí vivíamos também num ambiente onde os irmãos da minha mãe eram professores. Então a gente acabou sendo induzido por eles. E aí mais crenças enraizadas. Então imagina você criança, ouvir da sua mãe: você tem que estudar para ter sua independência.
Porque se um dia o seu casamento não der certo, você não vai depender de pensão, você não vai depender do seu marido, você não vai ficar presa a ninguém. Por quê? Porque minha mãe não tinha um casamento bom. E uma das coisas que eu mais ouvi era: eu não me separo do seu pai por causa de vocês. Então, ainda assim, né, nós como irmãs, né, filhas, crianças, tivemos que também carregar esse fardo. Então, ouvir da minha mãe a vida toda que ela não se separava por conta de nós, né, por causa de mim e das minhas irmãs, era como se dissesse assim: então quer dizer que a gente é a culpada de tudo isso? E aí, mais uma vez, a gente tem que ser forte para aguentar tudo o que vinha pela frente. Então, é muita crença, é muita coisa, muita corda do passado que nós acabamos carregando para a jornada. Então, imagina que você arruma o primeiro namorado, né? Eu arrumei meu primeiro namorado. E aí, ele sempre quando eu, por exemplo, comecei a namorar, e meu primeiro namorado era muito ciumento. E aí você olha para eu olhava para aquele padrão e dizia assim: não, eu preciso estudar para não ficar dependente de um marido. Eu preciso estudar para não ficar dependente de alguém. Então, na minha cabeça, eu não sabia, né? Eu sou filha de pais praticamente, como eu falei, semi-analfabetos. Então, eu não sabia nem como eu ia fazer uma faculdade, mas eu sabia que eu queria chegar à faculdade. Eu sabia que era assim a minha garra, né? E depois que eu me formei, que fui dar aula, eu dizia para os meus alunos o seguinte: minha gente, eu acho que eu fui criada levando choque todo dia. Estude, estude, estude. E aí os meus alunos morriam de rir comigo, porque a gente não tinha feriado, a gente não tinha dia santo, a gente não tinha como é que diz, esse comodismo todo. Tinha que estudar. Hoje, as minhas filhas, por exemplo, têm internet em casa, tem livro, tem PDF, mas no meu tempo, né? Ó, falando no meu tempo, a gente não tinha isso, então a gente tinha que correr atrás. A gente tinha um cachorro correndo atrás da gente. A gente, eu digo, eu e as minhas irmãs. Então a gente não tinha tempo para brincar. E ainda mais sendo criada por uma mãe forte, que se virava de todas as maneiras. Então, no final de semana, a gente tinha que comprar um gás. A gente morava num local onde era uma ladeira muito alta. A gente tinha que comprar um gás. A gente tinha que carregar uma água. A gente tinha que fazer tudo. A gente tinha que fazer uma feira. Então, imagina isso. Eu estou falando de criança, adolescente, até o dia que eu saí da minha casa. E aí eu saí da minha casa e casei com meu marido, né? Juntamos, na verdade, a escova de dente. Isso aí é uma história para outra live, tá? E aí, imagina que eu estava acostumada a fazer tudo em uma casa. Quando eu casei, natural que eu fizesse tudo. E aí a gente usa muito, né, Isabela, o termo da mulher guerreira, né? Sempre encontra um homem dependente dela. Ou um termo assim, que eu não gosto nem muito de usar, né? Um homem banana. É aquele que sempre espera que a mulher resolva tudo, que a mulher faça tudo. E muitas vezes ele se torna omisso em muitas coisas. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo que o meu pai, ele foi um homem banana. Né? Um homem banana de não ter tomado decisões, de não ter enfrentado a realidade junto com a minha mãe, de não ter, tipo, observado os conflitos, vamos sentar aqui, vamos resolver, né? De não ter sido realmente parceiro. E quando eu casei, no início, né, tudo eu resolvi, tudo girava em torno de mim. Então, era feira eu ia fazer, eram as contas eu tinha que pagar, tinha que ir no banco, e o meu esposo sempre me acompanhava, mas não fazia só. Porque você nem permitia, né? Não, eu não precisava, né, minha gente? Claro que eu não precisava, eu era forte. Então, eu conseguia tudo, eu resolvia tudo. Só que Aqui a Paula, dá só aqui um momento, a Paula diz que reproduzimos inconscientemente o que vivenciamos. E é isso mesmo que a Ana está a trazer, não é? Porque o que nós vemos como padrões, e os nossos pais são as nossas primeiras referências, que vão escrever, no fundo, sobre uma página em branco, que é uma criança,
depois fica no inconsciente, no automático. E aí E de fica facto assim, é ó. esta coisa que se atrai, não é? Há a mulher forte que acaba por atrair homens fracos. E, e isso junta, parece que fica assim um casamento perfeito. Porque um Imagina, acaba. imagina um homem forte e uma mulher forte. Isso separa muito rápido. Porque entra A em choque. mesma coisa, a mesma coisa é um homem fraco e uma mulher fraca. Ou se separa, ou vive ali a vida toda, como um casamento assim, morno, frio, quase o iceberg, onde nenhum tem coragem de tomar uma decisão. E muitas vezes vivem anos e anos ali, acostumados naquele padrão. Um reclama, o outro reclama, um reclama, o outro reclama, mas não tem coragem de sair dali. E aqui, minha gente, eu não sou perfeita, não, tá? Tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, Ninguém mas aqui. eu olho assim, e todo mundo tem, tá tudo bem, né? A gente vai aprendendo realmente a lidar com, Nós estamos observando aí. o que aconteceu e mudar, até porque, minha gente, eu tenho duas filhas. Então, imagina um novo padrão se repetindo, duas meninas tendo que ser fortes, porque a mãe era forte, porque a avó era forte, porque a bisavó era forte, porque a tataravó era forte e não abria mão do controle. E aí imagina que você tem um controle remoto na mão, onde você faz tudo. Opa, peraí, vem. E aí tem até aquele filme, né, dos cinco traços de caráter que a gente passa muito para as pessoas, que No é divertidamente. divertidamente, né? Onde você tá lá numa mesinha de controle. Opa, pega aqui, lava os pratos, faz o almoço, organiza. Opa, peraí, calma, não pode sair do meu controle. Então, é um polvo que tem 500 braços. E aí imagina que você não tem os 500 braços, mas você quer ter de todo jeito. Só que aí tem uma parte, né, da minha história que é muito mais desafiadora do que somente ser criada por uma mãe forte. Eu fui criada também por um pai que o tempo todo dizia que não gostava de mim. Então era como se eu fosse ainda para completar o patinho feio da casa. Então imagina, eu fui criada por uma mãe forte e ainda por um pai que me rejeitou a vida toda. E aí você olha para frente e diz assim: "Não, casar para quê? É melhor sozinha". Então, eu passei por alguns namoros e aí eu olhava para o namorado e dizia assim: "Deus me livre, esse daqui não, nunca". E aí eu namorava com outro e dizia assim: "Não, esse também não". E aí eu namorava com outro e ele: "Não, vamos noivar". E eu olhava e dizia: "Não". Por quê? Porque eu via muito o padrão do meu pai nessas pessoas. De homens que bebiam, que fumavam, que eram machistas. E aí, na minha cabeça, né, eu fiz um curso, né, durante minha formação em coaching, eu fiz um curso que aí o trainee fez assim: lembrem aí alguma coisa que você desejou tanto na sua vida que se tornou verdade. Né? A gente fala muito da lei da atração. E aí eu saí pensando em alguma coisa e daqui a pouco veio o meu marido na cabeça. Tipo, eu dizia diariamente para mim: se eu casar com alguém que repita o padrão do meu pai, eu me separo na semana seguinte. Então, para mim, não era uma opção. E aí eu conheci o meu esposo, é totalmente oposto de mim, totalmente 100 milhões de vezes oposto ao meu pai, e isso gerou ódio também no meu pai em relação ao meu marido, né? Mas tá tudo bem, né? Os homens também se entendem. Porque ele é muito diferente, né? Ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, ele não é de beber. E meu pai, ele era um alcoólatra também de final de semana. Então aí piorava mais ainda a situação. Ó, chegou meu amor. Olha ele aqui, ouvindo tudo. Então, quando eu o conheci, ele já tinha um padrão totalmente diferente de muitas pessoas que eu conheci. E aí eu pensei: eita, será que vai ser esse? Mas eu estava numa fase que eu dizia assim: não, eu vou estudar, eu não quero namorado agora. E aí eu conheci Norte, Sul, Leste e Oeste. Nada a ver o local que a gente se conheceu, em uma formatura dos meus alunos. Tipo,
nada acontece por acaso. Mas a gente se conheceu num baile de formatura, numa festa. Imagina, eu que não tinha vontade de casar, que não queria, que achava que não casava, conheci ele num baile de formatura, onde poderia nem ter conhecido. E aí, o que é que acontece? Anos se passaram, a gente foi morar junto, tal, eu tive minha filha, a nossa primeira filha, e a gente foi para um encontro de casal, né, da Igreja Católica. Lá no encontro de casal foi que muitas fichas começaram a cair para mim. Por quê? Se éramos dois, e aí independente de religião, tá, minha gente? A gente casou na Igreja Católica, mas não estou falando aqui de religião. Mas aí a gente, lá no encontro de casal, né, onde tem várias pessoas que trazem também suas experiências em relação a casamento, e o que é um casamento bem-sucedido, né? É aquele onde você realmente senta em comunhão e começa a decidir as coisas em casal. Porque não é só eu, não é só ele. Agora somos dois. E cada um tem a sua função, que é muita coisa que às vezes que está tão bagunçado, não é? Por causa de tanta dos ancestrais, digamos assim, porque nenhum de Isso. nós adulto viveu em referências saudáveis. Sim. Como está tudo tão confuso, ninguém sabe a função de quem. E é um desafio, porque imagina que eu olhava para trás e via a referência de casamento dos meus pais e eu dizia, não. Esse para mim, não. Igual aquele TikTok, não. Não é referência para mim. E aí eu olhava para o outro lado e eu via meus tios, eu via minha avó, olhava para minha avó e dizia assim, bom, eu acho, só que a gente não conhece. Até que a gente comece a cavar as nossas gerações, a gente acha que os casamentos são perfeitos, mas eles não são. E aí eu comecei, né, a trabalhar muito mais em mim, dentro de casa, em não ter o controle das coisas, em chamar o meu esposo para dividir, porque é muito confortável. Imagina que você tem uma pessoa dentro de casa e ela resolve tudo para você. Ninguém vai querer parar para resolver. Não, é praticamente impossível. Se eu tenho alguém que compra comida, que paga as contas, que compra um gás, que limpa a casa, e ela não me pede ajuda, ou ele não me pede ajuda, porque existe inversão de papéis. Como eu vou dizer assim, não deixa que eu varra a casa, não deixa que eu faça faxina hoje? Nunca a pessoa vai querer fazer. Claro. Então é muito mais que um alinhamento e dizer assim, o que é que eu posso fazer hoje para contribuir? Então é uma frase que eu uso muito na minha casa com as minhas filhas. O que é que você fez hoje para a comunidade familiar? E eu aprendi essa frase lá no encontro de casal. Então lá atrás. Então, o papel do casal é realmente os dois se olharem como duas pessoas que muitas vezes não têm referência de casamento dos pais, né? E dizer assim, vamos fazer diferente? A gente pode fazer diferente. E aí, mais uma vez, né, independente de religião, o que vocês acreditem, a Bíblia fala que a gente pode repetir um padrão, né, até a 7ª geração, até que ela se quebre. Quando esse padrão se quebra, aí você vai criar um novo padrão de uma geração saudável. Ou mais doente ainda. Então, eu li um livro, né? Que eu sei que isso tem na Bíblia, mas eu li um livro que ele falava o seguinte. A gente pode repetir o padrão até o momento que a gente não sabe. A partir do momento que nós temos consciência de que aquilo não está congruente, não está funcional, não está funcionando, a gente olha e diz assim, o que é que eu posso fazer para fazer diferente, para ser diferente? Não que eu seja melhor, mas a partir do momento que eu estudo e tenho consciência, leio, escuto uma pessoa, escuto outra. E, por exemplo, tem um casal, né, na igreja que eles amam a gente, né, a nossa família em si. Quando eles nos veem, eles são os senhores, acho que já temos, sei lá, uns 40 anos de casado, 45. E aí eles beijam a cabeça da gente e dizem assim, minha família maravilhosa. E aí ela diz assim, eu acho lindo vocês dois.
E quando eu olho para vocês, eu lembro de mim jovem, que eu ia para a igreja e levava meus 2 filhos. E ela diz, quando eu olho para vocês, e ela me chama de filha também, e chama minhas filhas de netas. Minhas netas e minhas filhas dão uma benção a ela, é engraçado. Então, e aí ela olha assim, mas não existe casamento perfeito, né? Inclusive, a gente conheceu eles trabalhando, a gente estava trabalhando no encontro de casal. Ele já com os seus, sei lá, 40 anos, eu nem sei a idade, mas deve ter isso mais ou menos, seus 45 anos de casados. E aí você olha e diz assim, o que faz uma pessoa ficar junto 45 anos? É muito tempo. Será que é amor? Será? O que será que é? Né? E com o tempo, todo mundo sabe, temos a paixão, depois vem o amor e depois vem a companheirismo. Então é muito mais o companheirismo, o cuidado, um cuidar do outro, um se preocupar com o outro. Só que para deixar de ser guerreira, eu tive que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. E aí a mulher guerreira me trouxe enxaqueca, me trazia cólica, me trazia dor na coluna, me trazia náusea, me trazia enjoo. E depois que eu comecei a ter consciência disso, que eu comecei a soltar, né? Eu sempre uso essa frase até para os meus clientes. Eu comecei a soltar uns pezinhos aqui, uns pezinhos ali. Eu comecei a dizer ao meu esposo, vai fazer feira sozinho. Eu comecei a dizer, tem isso para fazer. Meu amor, troca ali um gás, por favor. Eu comecei a pedir pequenas coisas que me incomodavam no início, porque lembra que eu tinha o controle de tudo. E é como aqui, Ana, desculpa estar aqui a interromper, mas é importante dizer aquilo que a Paula trouxe, que é importante sabermos o papel e o lugar de cada elemento da família para um ambiente saudável. Exatamente, porque senão fica uma confusão. Não é? Então, Paula, só que na teoria é muito fácil. Pois é. O dia a dia, né? Você olhar para aquela coisa que tem para fazer. E eu sou assim, prova vivíssima disso. Você olhar para aquilo que tem que fazer. É a outra pessoa que tem que fazer. Só que imagina que eu sempre fui a mulher que dava conta de tudo. Você não tem noção. Eu trabalhava de sábado, de segunda a sexta, ainda estudava no sábado, né? Assim que eu casei. Mas eu dava conta de tudo. De fazer feira, de fazer faxina, de limpar a casa, de lavar roupa, de deixar a comida pronta para... Eu dava conta de tudo. E isso te adoecia. Isso me adoecia. Me dava o controle de tudo, porque eu sabia tudo que funcionava, como funcionava, né? Mas eu ficava doente, porque eu ficava sobrecarregada. E em uma fase da minha vida, eu me tornei ansiosa. Eu desenvolvi, né? Isabela não sabe ainda, o coringa. Eu desenvolvi urticária nervosa, eu engordei 10 quilos na época, porque eu ficava ansiosa. Tinha coisas que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia. E aí foi quando meu esposo, ele, 2002, né, ele foi chamado num concurso público. Eu trabalhava, ele trabalhava, mas aí ele foi chamado em outro concurso público. E aí eu me vi sozinha, com 2 filhas. Na época já tinha as 2. E eu tenho um cunhado especial. Então, assim, eu dava conta de tudo, né? Mas aí esse cunhado, minha sogra, ela sempre me ajudava com as minhas filhas. Ficava um momento com elas e tal. Mas esse cunhado especial, né? Por ele ser uma criança, ele teve paralisia cerebral ao nascer. Ele tinha ciúme das minhas filhas, que são as únicas netas. E aí ele começou a querer botar elas de castigo. Queria bater nelas. E aí eu, opa, não. Se a senhora fizer ou o senhor fizer, porque são adultos e não tem nenhuma disfunção, ok, mas ele eu não aceito. E aí, mais uma vez, eu bato de frente, né, para proteger a minha prole, para tirar elas de uma situação que eu entendo que ele era especial, mas elas são crianças e ele é adulto. Então, uma tapa de um adulto, independente se é especial ou não, ela é uma tapa. E aí, para proteger minhas filhas, eu trouxe elas para o ninho e disse assim ao meu esposo. A frase que eu usei ainda foi essa. Eu me ferro todinha, mas as minhas filhas não vão mais ficar lá na casa da sua mãe. Porque ela não consegue cuidar das meninas, olhar as meninas.
Então, a partir de hoje, eu vou começar a ensinar elas a ficar sozinhas em casa, para eu poder sair para resolver as coisas. Por quê? Por ele estar num concurso, ele tinha um horário muito bagunçado. Tinha dia que ele saía às 5 da manhã, chegava às 8 da noite. Então, eu não podia contar com ele. Aí foi a fase que eu desenvolvi urticária nervosa, porque eu queria fazer as coisas e eu não conseguia, porque eu ficava presa com as duas filhas. Imagina para uma mulher guerreira um negócio desse. Até me dá aqui uma coisa no coração. Chega a dar uma agonia. E quando eu lembro disso, né, foi uma fase assim bem desafiadora. E aí eu cheguei até a escola que eu trabalhava e eu disse que eu não ia mais continuar por essa situação. Na época, as minhas duas filhas, elas já estudavam, né? Elas estavam numa escola aqui perto. E aí a diretora da escola disse assim, não, não saia, pelo amor de Deus. Porque já veio 5 professores aqui e você foi a única que ficou. A gente vai ajeitar a sua última aula e você vai embora mais cedo para receber suas filhas e tal. Mas aí sempre acontecia um imprevistozinho delas chegarem 10 minutos antes. E aí eu tive que começar a ensinar elas a abrir a porta, a entrar, ficar em casa, não abrir a porta para ninguém. Então, comecei nesse movimento. Mas não foi fácil. Daqui a pouco eu estava cheia de urticária, nervosa nas pernas, porque eu queria andar e não podia. Eu queria andar e não podia. E aonde vem a urticária? As minhas pernas. Eu passei, eu acho que uns 4 anos com urticária nas pernas. Até eu ter consciência de que aquilo era devido a eu não conseguir fazer o que eu queria. Porque imagina uma mulher forte, guerreira, dependendo do marido. Nunca na história desse país. E aí eu quebro um padrão, né? Eu quebro um padrão da minha mãe, que muitas vezes dizia que não se separava do meu pai por causa das filhas. E que também não se permitia ficar 100% presente em casa, porque tinha que trabalhar, porque tinha que ajudar meu pai. Mesmo ela ficando mais tempo com a gente, havia momentos que ela tinha que deixar a gente só para, sei lá, resolver alguma coisa, ir fazer uma feira, ou ir fazer um curso. Eu lembro que ela fez um curso de corte e costura. E aí, de repente, eu me vi 100% dependente do meu marido. Aí foi que eu adoeci mais ainda, né? Já imaginou, né? Então, olhar para aquela situação eu lembro que tinha dias que eu chorava. Então, assim, no livro é tudo muito lindo. A frase lá da parede é muito linda. Viver o dia a dia com as crenças que eu carreguei é o maior desafio da humanidade. E não é à toa que eu acabo atraindo mulheres fortes para trabalhar com elas. Claro, porque Né? você tem uma história, não é? E sabe exatamente o que custa. Onde Porque está a feridazinha? Onde para uma está a mulher ferida? que não se permite nem sabe o que é descansar, né? Imagina. Imagina. E como é que foi este movimento? Você já falou que em pequeninas coisas ia pedindo ajuda ao seu marido, mas quando é que a mulher forte, a mulher guerreira, conseguiu de facto ser mulher? Começou lá no encontro de casal, né? Eu comecei a perceber algumas coisas e já fui mudando. Em seguida, eu trabalhei com marketing multinível e tinha um programa chamado Pérolas, que era só para as mulheres. Foi aí que eu aprendi a fazer maquiagem, participava de treinamento exclusivo só para mulheres. E aí eu tive contato com o coaching lá no multinível. E eu fui fazer curso de coaching. E no curso de coaching eu entendi todas as minhas crenças, eu entendi o que eu precisava modificar. Sabe, eu usei até uma frase um dia desse. Imagina que você tem um post-it. E esse post-it aqui ele pode ser modificado. Eu posso pegar uma folhinha dessa aqui, fazer um barco, fazer um chapéu, fazer qualquer coisa. Eu posso modificar. Só que imagina quando você olha para o post-it e diz assim, dá para fazer o quê aqui mesmo? Não dá para fazer nada. E você fica lá presa. E eu sempre uso essa frase, né? Eu trabalhei mais em mim do que no outro. Então, eu entrei no coach para trabalhar minhas dores. Imagina, ser criada por uma mãe forte, tinha que ser forte, não podia ser fraca.
Meu pai me colocou para fora de casa, eu vivi, né, assim, abandonos. E aí eu pensava, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser livre desse padrão. E era uma dor tão grande que eu olhava e dizia assim, será que um dia eu vou conseguir me livrar de tudo isso? Até que quando eu comecei a estudar coaching, que eu comecei a ler livros, comecei a colocar em prática, comecei a ler e dizer assim, bom, se aqui está dizendo que funciona, eu vou fazer. Comecei a vivenciar ferramentas e aplicar na minha vida. E aí fui fazer curso de PNL, fui fazer hipnose, fui fazer mais curso, profissão coach, fui para São Paulo. Viajei para São Paulo e ficou minhas filhas sozinha com meu marido em casa. Nunca na história do país que eu ia fazer uma coisa dessa. E aí foi quando eu comecei a olhar para mim, só para mim, né? Pegar um espelho de 30 centímetros e virar ele só para mim. No retrovisor do carro só cabia eu, não cabia mais ninguém. Então foi uma fase de eu colocar todos os holofotes virados para mim, porque eu não queria, né? Assim, é claro que é muito, como é que eu posso dizer, até arrogante da minha parte, dizer assim, eu não queria que as minhas filhas sentissem a dor que eu senti. Eu não queria passar para elas o que eu passei. Então, como eu li num livro que eu podia quebrar o padrão, eu acreditei e fui em frente. Porque E é isso, primeiro começa aqui, né? Se eu não mudo aqui, eu posso ter 1 milhão de conhecimento e nada vai funcionar. é Então, quando verdade. eu acreditei que lá na Bíblia estava dizendo assim, você pode quebrar o padrão. Quando eu li num livro, li no outro, comecei a estudar sobre doenças psicossomáticas, comecei a meditar, eu disse assim, bom, se essa mulher aqui, né, eu vejo uma história e eu trago muito para mim. Se essa mulher aqui que teve um câncer de colo do útero e ela conseguiu curar a vida dela, quem sou eu perto dela? Né? Com uma cólica, uma enxaqueca, eu também vou conseguir. E aí eu comecei a meditar, e aí eu comecei a soltar muitas coisas, comecei a dizer não para muita gente. Foi quando eu virei os holofotes para mim. Comecei a ter uma agenda, comecei a me priorizar, comecei a programar programas com a minha família, que não envolvia minha mãe, minha irmã, meu pai, minha sogra, meu sogro, que não envolvia ninguém, que envolvia somente a minha família. Então foi quando eu comecei a olhar e dizer assim, bom, se a minha família é prioridade, eu tenho que olhar para elas e dizer assim, a gente pode ter uma vida suave. Mais leve. E assim, olha, eu sou frouxa, eu vou me emocionar aqui, tá? Não, você é sensível e aqui você pode ser quem você precisa ser. Eu sou frouxa, daqui a pouco eu tô chorando, viu, minha gente? Então, quando eu comecei a perceber que a mudança realmente ela vinha de mim, dependia de mim, e é um movimento, né? Você começa no movimento da mudança e você olha e diz assim, ai, como é bom, eu quero mais. Ai, como é bom, eu quero mais. E aí eu comecei a ter uma agenda programada, uma agenda para as minhas filhas, organizar o nosso tempo. E daqui a pouco estava tudo bem. Cadê a enxaqueca foi embora? Cadê as cólicas foram embora? Cadê as dores na coluna que eu tinha? Foram embora. E eu disse, isso é bom, eu quero mais. E aí foi quando eu cheguei até o Corpo Explica, né? Eu já vinha num movimento de muita, sabe, embolando mesmo, minha gente, embolando e lendo, estudando e me permitindo ser cuidada, porque nesse processo, né, eu tive a minha coach, né? Todo coach, ele precisa de um coach também. Então, nesse processo, minha coach, que eu sempre digo a ela que ela me desembrulhou, ela tirou eu de um pacote e disse assim, você pode ser quem você é, né? Tudo começou ali. Então, eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, né? Mudanças na minha casa, na minha rotina, que para mim era praticamente impossível eu fazer diante de uma crença que eu tinha muito grande. E aí foi quando você começa a ajudar pessoas, a minha vida começou a mudar, muito mais ainda. E para que eu pudesse estar aqui falando e me emocionando de verdade, porque eu sou frouxa, eu posso. Porque, assim, é muito bom hoje estar vivendo, né? Eu completei 40 anos agora em setembro,
E eu tô na minha melhor fase. E mais ainda hoje, delegando coisas, né? E tem coisas que meu esposo faz. Aí vai resolver isso quando? Amor, o que você resolver tá bom. Hum? Como? Não, minha gente, não podia acontecer. E aí a minha mãe continua sendo uma mulher forte, uma mulher foda, tal. E às vezes ela faz assim, ai, tu vai fazer tal coisa, assim, assim, assim. Não sei, mãe, eu vou esperar o Sérgio resolver. Então eu espero que ele resolva. Quando minhas filhas querem alguma coisa, eu olho e faço assim, ah, fale lá com seu pai, o que ele resolver, a gente conversa depois. Ou quando minhas filhas me pedem alguma coisa, eu faço, calma que eu vou conversar com o pai de vocês. Se der certo, a gente faz. Se não der certo, não se faz. Então, partilhar, sabe? Dividir. Dividir o peso da feira, minha gente, é muito grande. Imagina que você está com um saco de 50 quilos e vem alguém e diz assim, eu te ajudo. Que Eu não alívio, né? preciso carregar sozinha. Só que aí eu vou repetir essa frase. Na teoria é muito fácil. Você Pois pode é. ler 50 livros. Se você não colocar na prática, nada funciona. Então, E, é fácil falar, né? O dia a dia, quando você vê dentro da sua casa, e assim, tem muita coisa para mudar? Tem muita coisa ainda para mudar. Mas, olhando a minha vida de quando eu tinha 33 anos, que o médico passou para eu tomar anticoncepcional por conta das enxaquecas. E hoje eu não tomo medicação para nada. Nada, 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 nada. Nada. Nem para dor de cabeça. Se eu tiver com dor de cabeça, eu vou ali e tomo um chá. Mas eu conhecer o meu corpo e saber por que aquilo está doendo, eu paro e penso, por que minha perna está doendo hoje? Por que minha coluna está tão sobrecarregada? E aí eu começo a buscar respostas para as dores que eu sinto. E às vezes eu faço, por que minha cabeça está doendo? Aí eu lembro, eita, é uma dorzinha assim, bem fininha. Ah, porque eu tô no período menstrual. E aí no dia seguinte eu menstruo. Mas antigamente eu tinha 15 dias de enxaqueca. Uma semana inteira de enxaqueca. Respira, Isabela. E aí veio o Covid, né? Minha gente, veio o Covid. E eu tive Covid, né? Minhas filhas tiveram Covid, meu esposo teve Covid. E até para viver bem, né? Pós-Covid, é uma escolha. Tem muita gente que realmente. Eu não estou dizendo que a doença não existe, tá? A doença existe, deixou muita gente sequelado. Mas quando você olha e diz assim, eu tenho tanta coisa para viver. Não, agora não, Covid, fica aí. A doença vem, você cuida, você trata, claro que ela existe, mas você olha para frente e diz assim, eu tenho muita coisa para viver, tá? Agora não. é isso. E agora fazendo um paralelo àquilo que você está a dizer, relativa até a esta coisa invisível que são os padrões que passam de geração em geração, que acabam por ser um vírus muito maior até do que o Covid, porque está impregnado nas nossas células. E quebrar o padrão é aquilo que eu gosto de falar dos pais. De facto, os pais são aqueles que têm a grande responsabilidade de parar este padrão que vem de trás e impedir que ele passe para os filhos. Porque o futuro não é dos filhos, é dos pais de agora que tomam esta consciência. Que podem olhar para os filhos e dizer assim, ao invés de criticar, de abandonar, de soltar palavras de maldição, olhar para o filho e dizer assim, eu te amo. E você pode ser o que você quiser. E você está livre, viu? Olhe, olhe daqui para longe. E a minha filha mais nova, minha filha mais nova, ela diz que vai ser veterinária. Aí ela parou um dia e disse assim, mãe, isso bem antes de eu conhecer o Corpo Explica, de eu conhecer todo esse conteúdo que eu conheço, né, depois do coaching. Ela disse assim, mãe, eu nunca vou te abandonar. Porque, mãe, eu não vou deixar a senhora sozinha, né? Sabrina vai fazer medicina, Sabrina vai embora.
E eu não vou conseguir abandonar a senhora. Eu olhei para ela e disse assim: pois eu amo tanto você que eu quero que você vá embora. Quem vai cuidar dos pinguins lá no Alasca? Aí ela olhou para mim e disse: eita, mãe, eu vou ter que ir, né? Eu digo: sim. Você vai para lá e mamãe vai lhe visitar. Lembre que eu quero passear. Então eu olho para as minhas filhas hoje e elas não carregam um padrão que eu carreguei. Elas não precisam ser o que eu quero que elas sejam. Elas podem ser o que elas quiserem. E eu sempre digo a elas: lembre que você sempre tem um plano B, C, D, E, F. O alfabeto é grande. Ah, o alfabeto ficou pequeno, usa os números. 1, 2, 3, um infinito. Porque, eu comecei a fazer veterinária. Não gostei, você pode mudar. Ah, mãe, eu quero viajar para tal canto. Olha, depois que você ficar de maior, você pode ir até para a China, o Japão. Então, eu brinco com elas, Isabela, que outro coringa que você não sabe dessa parte. Eu brinco com elas o seguinte, que quando elas forem embora, eu vou dar de presente para elas uma panela de pressão elétrica, porque cozinha tudo. E aí eu digo a elas, de uma coisa eu tenho certeza, de fome vocês não morrem. E elas morrem de rir comigo. Ela faz: mãe, a senhora é triste. Porque eu digo a elas, assim, eu não falo que casamento é ruim, eu não falo que sair de casa é ruim. Eu digo a elas que toda experiência é boa. E que a gente pode experimentar tudo. Igual um banquete. Você tem um banquete e você pode ir lá experimentar tudo. Com sabedoria, né? Enquanto os filhos são pequenos, a gente guia eles. Chega um momento que eles só pegam as dicas e continuam a jornada. Né? Depois que você forma a personalidade, depois que a criança se forma na sua personalidade, que até 15 anos, ele está pronto somente para pegar dicas. E até os 21, ele ainda vai pegar dicas. Depois dos 21, se você puder dar um chute, assim, um bicudo na bunda dele, para ele ir mais rápido, é o ideal. Pois Só é. que geralmente os pais, né, têm medo de ficar sozinho, acham que vão ser abandonados. Ah, é porque vez ou outra minha mãe liga e faz assim: ah, é porque minha filha nunca mais ligou para mim. Oi, mãe, tá bem? A senhora tá bem? Tá tudo bem? Então, assim, são os desafios que a gente trouxe, né? Eu vou falar eu, né? Eu trouxe, mas que eu olho para as minhas filhas e as próximas gerações dela e eu vejo que elas não vão carregar um padrão que eu carreguei. Eu olho para minha Nem o sobrinha, ferro, não. eu olho para minha sobrinha e eu vejo que ela não vai carregar o padrão da minha irmã, entendeu? Então, sair de guerreira. Ó, pro gato passou. Eu queria também dizer uma lá. Sair de guerreira para ser mulher dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas o Não é resultado é fácil. extraordinário. Então, se permitir pedir ajuda. Olha a hora aí, Isabela, senão eu falo demais. Olha, Cadê a eu hora? não tenho noção da hora. Eu estava à espera que o sino tocasse, que eu tenho aqui Consegui ver uma... aqui. Eita, mas eu consegui ver. Então, assim, sair da posição de mulher maravilha, mulher forte, mulher guerreira, que pode tudo, que vai lá, pega um botijão de água e tá, coloca lá, troca um botijão de gás, faz uma feira, aí leva o carro para lavar. Meu Deus, é cansativo. Só de falar já estou cansada. Para se permitir tirar um dia para chamar de seu, sentar no sofá, olhar para o marido e falar: amor, faça ali uma comida para mim, ou uma tapioca. E eu olho assim e faço assim: meu Deus, quem eu era, quem eu sou e o que eu quero me tornar lá na frente. Eu sempre E o que é comparo que minha vida. Eu sempre comparo minha vida 10 anos para frente. O que é que eu quero ser? Como eu quero estar daqui a 10 anos? E aí, né, a nova fase dos 40, né, eu me permiti voltar novamente para estudar. E aí eu olho para o meu esposo e hoje eu busco, né, a aprovação dele. O que é que tu acha? O que é que tu acha disso?
ele faz assim, vamos embora. Estudar nunca é demais. Agora, é estudar e aplicar. Eu conheço muita gente que tem todo o conhecimento, lê muito, mas não aplica. Então, né, a própria Bíblia diz, né? Do que adianta ter todo o conhecimento da ciência, do céu e da terra se você não aplicar, né? É como se você não tivesse nada. Tivesse. Isso. Então, assim, eu desejo que as mulheres guerreiras aprendam a pedir ajuda. É tão bom que vocês nem imaginam. Ser vulnerável, né? Pedir ajuda não é ser fraca. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Tá pesado, divide o peso. Ah, mas porque você não conhece o meu marido, você não conhece meu pai, minha mãe, você também não conhece a minha, então estamos juntos, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você olha para a sua vida e diz assim: o que é que eu quero conseguir alcançar? Será que desse jeito eu vou conseguir? E aí, para a gente andar para mais longe, né? Para andar e dar um pulo a mais, a gente tem que soltar muita coisa. A gente não consegue andar carregando muito peso, sendo responsável pelas pessoas, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã. O que eu consigo fazer, eu faço. O que eu não consigo fazer, eu peço ajuda. Então, para mim pedir ajuda, eu tive que mudar muito esse padrão. E às vezes, né, quando eu estou na casa da minha mãe, um exemplo, minha mãe, eu faço assim com meu esposo: ah, pega isso aqui, coloca no carro. Aí a minha mãe olha e faz assim: tu não pode não, se ele tem ele aqui, ele é forte. Você não precisa ser forte, mas... Preciso ser forte, eu tenho ele para ser forte, né? Não é só para carregar peso, não é só para pegar o peso. Mas assim, ele tá ali. Quando ele não puder, quando ele não tiver, quando ele precisar de ajuda, eu vou lá e ajudo. Até porque Mas ele não está a ser o seu capacho. Ele faz isso com gosto, de certeza, não é? isso, com certeza. Até porque homem, né, adora servir. Se você diz assim, eu li um livro que ele dizia assim: o simples fato de você olhar para o seu companheiro e dizer assim, eu preciso de ajuda, né? Já tem um gatilho mental. Ajuda. Opa, eu sou importante. Ela precisa de mim. É Então, isso. depois que eu li essa parte no livro, eu preciso de ajuda. Minha gente, eu peço ajuda direto. Direto eu peço ajuda. Por quê? Porque é um gatilho da necessidade. A gente precisa de alguém. Então, se vivemos em comunidade, né? A gente não nasceu para viver só. A gente vive em comunidade. Então, todo mundo precisa de ajuda. Então, peçam ajuda. É bom. Olha, Ana, e só agora aqui uma dica. Olha, está a tocar o sino, por isso temos aqui 2 minutinhos. Quem quiser fazer pergunta na altura certa, que conselho você daria para alguém que, ao contrário de você, não está casada, que está sozinha e que também é mulher guerreira? O que é que você diria? Vá namorar, abra a porta. Não se feche para a vida. Porque minha mãe usa essa frase que toda panela tem uma tampa. Não é possível que você não tenha uma. Então, quando encontrar alguém, não diga assim: ah, eu dou conta de tudo. Não, eu preciso de alguém para me ajudar com as coisas. Então, ser vulnerável não é ser fraca. Pedir ajuda não é, ai, que mulher mais mole, que mulher mais frouxa. Não. Ser vulnerável é você dizer assim: eu preciso de ajuda, me ajuda, por favor. Então, é se permitir o novo. E Então, experimentar, como você dizia. Experimentar. experimentar a vida é a melhor coisa. É um banquete, né? A vida te dá um banquete. E você tem a oportunidade de experimentar tudo. Basta você se abrir para experimentar. Ai, não gosto disso. Você já provou? Não. Então prova primeiro. Né? E aí, só para fechar, a minha filha, quando era bebê, ela não gostava de beterraba. Porque a beterraba sempre é um pouco mais dura. E aí eu olhei para ela, eu acho que ela tinha uns 3 anos, eu olhei para ela e disse assim: come só uma. Tu vai ver que ela tem gosto de confeitinho. E aí ela pegou a beterraba da sopa, botou na boca, mastigou.
É mesmo, mamãe, tem gosto de confeitinho. E aí, toda vida que eu ia fazer alguma coisa, ela fazia assim: mamãe, vai botar confeitinho? Vou botar confeitinho. E aí, assim, como eu posso dizer que, que aquilo é ruim se eu não provei? Então, abra a porta. Abra a porta da sua vida. Ó, o sino tocou. Eu ouvi o sino. Então, abra a Aqui porta está, da sua sim. vida, né? Se permita, né? Não tenha medo de ser vulnerável. Não tenha medo de que as pessoas olhem para você, nossa, que mulher mais frouxa. Não tenha medo. Afinal de contas, vivemos em comunidade. E viver bem é quando você consegue realmente admitir que você não consegue sozinha. Então, eu não consigo sozinha, alguém me ajude. Você é casada? Peça ajuda. Você está solteira? Peça ajuda. Você está namorando? Peça ajuda ao namorado. Ah, eu vou pedir ajuda para quê? Ah, para ele carregar minha bolsa. Pronto, peça ajuda. Mas peça ajuda. Quando você pede ajuda, o outro olha e diz assim: uau, como eu sou importante. Ela está pedindo ajuda. Ana, uma frase para quem nos assistiu, e a Suzete diz assim: boa, essa é para mim. Já temos aqui alguém a É, beneficiar com a tua partilha. E queria só pedir uma frase para terminar, para inspirar quem assistiu e quem ainda vai assistir à gravação. não tenha medo de experimentar o novo. Você só vai saber quando você estiver vivendo. Toda experiência vivida, ela é única. Mas quando eu tenho medo de experimentar, eu deixo de saber se vai dar certo ou não. E se der errado, foi experiência. E se deu certo, foi experiência. Então, na vida, a gente nunca perde. A gente aprende. Sempre. Que bom. Ana, muito obrigada por ter aceito o meu convite Já e vamos fazer próximas, com certeza. certamente há muito mais conhecimento para partilhar e para beneficiar também este aumento de consciência. Opa, deu uma cortada São agora. mães e que podem. Tô. Eu vou Voltou. fechar aqui, que eu acho que já parou, passou uma hora antes que o Instagram não grave. Ok? É, eu acho que cortou, mas voltou agora. Um beijo, Ana. Obrigada. Beijo, e se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no meu direct que eu vou responder. Tá bom? Boa. Tchau, Obrigada. Isa. Boa noite para você. Deus te Obrigada. Boa noite. abençoe. Você também.